A paz do Senhor Jesus. Hoje estarei gravando para vocês nosso terceiro vídeo do livro de Tiago. E hoje nosso assunto vai ser sobre a sabedoria. Sabedoria que vem do alto, para nós vencermos as dificuldades, para nós vencermos as tribulações. Hoje talvez seja um pouquinho mais apertado, mais forte a mensagem. Então já quero pedir para você que está ouvindo, que está gostando, que você compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu YouTube, e também que você venha curtir esse vídeo, que você venha se inscrever na na nossa página do YouTube, para que nós possamos alcançar mais pessoas, né? Estamos no desafio aí de chegar a 100 seguidores, estamos com 83, e você pode me ajudar nesse desafio para que a palavra do Senhor ela venha a ser entregue a mais pessoas para a glória de Deus. Irmãos, no último vídeo nós falamos sobre as dificuldades, né, as lutas, as provas que o crente passa. E Tiago aqui, quando ele acaba de falar um pouquinho sobre ter grande gozo, né, para passar pela tribulação, né, porque ela vai produzir a paciência, e a paciência tem que ter uma obra perfeita. Ele vai entrar no versículo de número 5 do capítulo 1, num assunto bem interessante, que parece que não está ligado, mas está ligado sim, né? Ele vai falar assim, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, ele está falando aqui, né, sobre passar pelo sofrimento, sobre ter alegria no sofrimento, sobre ter paciência. E de repente ele fala assim: se você não tem sabedoria, peça para Deus. Ou seja, ele está dando uma dica para a gente passar pela dificuldade, nós temos que ter sabedoria. Para nós passarmos pelas lutas, pelas provas e para nós chegarmos, né, àquilo que Deus quer para nós temos que ter sabedoria. Então, primeiro, precisamos aqui, ele está falando assim: se você reconhece que você não tem sabedoria, peça para Deus. Faça uma oração e fala: Senhor, me dê sabedoria. Me ajude a ter entendimento, me ajude a ter discernimento para eu poder passar por essa prova e ser vencedor, né? E aí no capítulo 3, ele vai falar que tem outro grupo de pessoas que pensa que já tem sabedoria, mas não tem sabedoria. Então, se você e eu reconhece que às vezes nos falta sabedoria para lidar com alguma situação, nós já estamos num meio caminho andado, né? Está até melhor do que alguns que pensam que tem e não tem. Aqui Tiago ele vai falar aqui no capítulo 3, versículo 13, que diz assim, ó: quem dentre vós, ele vai fazer uma pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? Aí ele vai responder: se você é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as vossas obras em mansidão e sabedoria. Ou seja, se você acha que é sábio, se eu acho que sou sábio, primeira coisa que vai mostrar que eu sou sábio é o meu bom trato para com o próximo. Isso, o próximo. A gente está vivendo uma época de um evangelho que está tentando, infelizmente, excluir o próximo, excluir a nossa responsabilidade para com o próximo. Ah, o próximo isso, o próximo aquilo. É melhor, é eu e Deus. Ninguém tem nada comigo, né? Antes só do que mal acompanhado. Só que, infelizmente, a notícia, ou felizmente, a notícia é: ninguém vai para o céu sozinho, ninguém vai chegar no céu sozinho. O evangelho ele é totalmente baseado em relacionamentos humanos. Não tem como eu não me relacionar com ninguém, não tem como eu seguir sozinho o meu caminho, correndo, e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Primeira coisa, se eu sou sábio, se eu sou entendido, o que vai demonstrar isso? A forma com que eu trato o meu próximo. Não é a forma que eu oro, não é a forma que eu prego, não é a forma que eu louvo, não são os meus dons, os meus talentos que vai me demonstrar minha sabedoria. Tem muita gente que quando ele vai pegar ali o microfone, quando ele vai subir ali no púlpito, ele se coloca como homem sábio, né, como homem entendido, e ele vai ali derramar toda a sabedoria. Tem outros que quando ouve uma palavra, ele já fica procurando um erro no pregador, para ele poder dar a opinião dele, porque ele é sábio, porque ele é entendido. Só que a Bíblia vai falar assim: se você é entendido e se você é sábio, mostre
no seu bom trato para com o próximo. Mostre na forma que você trata o próximo, né? Então, aqui já dá uma batida na gente. Por quê? Porque a sabedoria, ela não vem de mim, né? Não é eu que, não é o meu conhecimento, né? Não, é aquilo que Deus plantou no meu coração. Então, a forma que eu trato o meu próximo, a forma com que eu me relaciono com o próximo, ela vai atestar, né? Se eu sou sábio ou não. Lembra que eu falei no primeiro vídeo sobre o termômetro que a gente mede? Então, o termômetro para medir a sabedoria não é o quanto você conhece, não é o quanto você entende, não é a sua forma de falar, de se expressar, não é. Os seus diplomas, não é a sua... Não, nada disso. O termômetro para falar se você é sábio ou não é você é amável, você trata bem o próximo. Então, Tiago, ele está falando, você está na luta, está na prova, está difícil, tem que ter sabedoria. É interessante que Pedro, ele vai falar aqui, olha só, no capítulo 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 15, ele vai falar assim, ó, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Ou seja, muitas vezes as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas vão vir por causa do nosso jeito, por causa da forma que a gente se portou para com o próximo, porque a gente também não foi amável, porque a gente também não foi justo, porque a gente também não foi correto, não tratou ele como deveria ter tratado, nosso relacionamento com o próximo não foi com sabedoria. A gente quis demonstrar talvez superioridade, a gente quis demonstrar talvez mais conhecimento do que ele, a gente quis demonstrar mais poder, mais autoridade do que ele, e aí vem a luta, vem a perseguição, então esse não está valendo. Jesus ele vai falar no Sermão da Montanha o quê? Olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e quando, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, tem aí uma palavra, tem que ser mentira aquilo que falam mal de nós. Se me perseguir, se me caluniar, né, se falar mal de mim e for verdade, então eu não tenho que reclamar do meu sofrimento, eu não vai produzir nada de bom o meu sofrimento, muito pelo contrário, né? Eu estou sofrendo as consequências das minhas ações. Então requer que nós tenhamos sabedoria para a gente passar pela tribulação, pela luta, mas que quando essa luta vem, nós estejamos sofrendo aos olhos humanos injustamente. Nós estejamos sofrendo apenas porque nós não negamos a Cristo, nós estejamos sofrendo por nós termos sido sinceros, por nós termos sido amáveis, por nós termos sido verdadeiros, aí vale o sofrimento, aí Deus estará conosco. Então ele vai falar assim, ó, se você é sábio e entendido, mostre. Mostre pelo quê? Pelo seu bom trato, pela forma de você tratar o próximo. Aí ele vai falar assim, agora se você está cheio de inveja, se tem desamarga inveja, e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis. Ou seja, tem gente que está sendo perseguido e ele fala, eu falei, né, que não gosta de mim, eu falei que isso, eu falei que aquilo, só que na verdade ele provocou isso. Ele provocou isso, ele está cheio de inveja, ele está concorrendo com o seu próximo. Outra coisa, sentimento faccioso, ou seja, tem um grupo que ele gosta, tem um grupo que ele não gosta. E aí ele vai atacar o que ele não gosta. E aí ele vai cometer injustiça com aquele que ele não gosta. Se ele não gosta de uma forma de uma pessoa se portar, ele exclui ela, ele deixa ela de lado. Isso não é sabedoria. E aí a Bíblia fala assim, ó, se você tem inveja, sentimento faccioso, nós não temos do que nos gloriar. Ah, mas por que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo porque eu persegui aquela pessoa, eu estou sofrendo porque eu faço parte desse grupinho e aquele lá não gosta da gente, a gente também atacou ele, agora ele está nos contra-atacando. Tudo isso não tem o que se gloriar. Esse sofrimento o mundo também vai passar. Esse sofrimento o mundo deve passar, o crente não, porque o crente ele deve ser sábio. Olha, eu tratei bem, eu fiz a minha parte, eu fui amável, eu estou sendo injustiçado. Isso vai acontecer sempre. Essa perseguição vai acontecer. Por causa do Evangelho, nós vamos sempre ser perseguidos, vamos sempre sofrer. Mas nós temos que estar sofrendo de forma justa. Por quê? Porque nós fizemos a vontade de Deus.
E aí vai falar assim, ó, a inveja, a facção, não é a sabedoria que vem do alto. Então, alguém está pensando que é sábio, né? Ah, veja se eu não tenho razão. Parece que a gente está num eterno tribunal, num tribunal gigantesco, onde quase todas as conversas humanas é para mostrar para o próximo se eu tenho razão ou se ele tem razão, é para colocar uma questão e falar e mostrar que o mundo deveria ser de outra forma. Não. Não é a sabedoria que vem do alto. Eu querer sempre mostrar a minha razão. Eu querer sempre mostrar o meu ponto de vista. Eu querer sempre impor o meu modo de pensar. Eu querer perseguir ou criticar aquele que não pensa igual a mim. Isso não é bíblico, isso não é cristão. E aqui vai falar assim, ó, porque onde tiver inveja e onde tiver espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, muitos dos sofrimentos, muitas das lutas que nós vemos hoje, é por causa de inveja, é por causa de sentimento faccioso. Muitas pessoas até quando vai pregar a Bíblia falam, eu vou falar uma verdade que vai doer a todos. Ela tem que doer primeiro em nós, primeiro em mim. Tem que consertar a minha vida, o meu coração. E se for ser usada só para atacar aquele que eu acho que está errado, só para atacar aquele que eu acho que eu devo atacar para que ele possa sentir o peso da palavra, isso é facção, isso é um sentimento de guerra. Deus não se agrada disso. Isso não é sabedoria. Eu posso até ter o conhecimento para manusear a palavra de forma a atingir o meu objetivo. Quer destruir o inimigo, o meu inimigo. As pessoas estão vivendo assim muitas vezes. Nós temos visto isso se proliferar. Mas não. A Bíblia fala que onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ou seja, aí você abre uma legalidade para o inimigo operar no meio do povo. Isso pode ser dentro da igreja, isso pode ser dentro do trabalho, isso pode ser em todas as esferas da sociedade. Quantas vezes as pessoas falam, olha, ora por mim, porque lá no meu emprego está assim, assim, assim. Só que quando você vai ver o que ela plantou também, quando você vai ver como ela trata o outro, aí a gente vê que tem um motivo dela estar sofrendo. Aí não é válido. Né? O sofrimento válido é aquele que você fez a parte de Deus, você amou, fez a sua parte com Deus, amou, falou de amor para com o próximo, foi benigno, foi paciente, foi bondoso para com o próximo, e mesmo assim ele te perseguiu, porque ele vai te perseguir mesmo. Jesus fala assim, se perseguiram o mestre, com certeza vão perseguir os discípulos. Paulo falou para Timóteo, todo aquele que quiser viver piamente vai sofrer perseguição. Então tudo bem. Agora, se eu estou atacando, se eu estou procurando, se eu estou menosprezando o próximo, mas esse aqui não é de Deus, esse aqui não é cristão, esse aqui fala isso, esse aqui fala assim, eu sou melhor porque eu sou crente. Quantos se posicionam desse jeito? Nós somos servos para levar o amor de Deus, a graça e a misericórdia. E aqui para nós irmos para o final já, né, Tiago ele vai descrever o que é a sabedoria que vem do alto, o que é a sabedoria verdadeira. Primeiro, ela é pura. Primeiramente, pura. Então, o que é ser puro de coração? A Bíblia fala, bem-aventurados puros de coração, né, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, bem-aventurado, aquele que é puro. A pureza de coração é quando você não tem a maldade inicial. Aí você vai falar assim, isso é muito fácil falar, mas num mundo que todo mundo passa todo mundo para trás, não dá para confiar mais em ninguém, né? As pessoas aplicando golpes virtuais, as pessoas aplicando golpes religiosos, as pessoas aplicando golpes políticos, as pessoas aplicando golpes de toda e qualquer maneira, dando um jeito de se dar bem sobre alguém. Aí a gente vai falar assim, como que eu vou ser puro para com o próximo? Como que eu vou olhar para o próximo com pureza? Porém, nós conseguiremos sim amar o próximo. Olha, a responsabilidade é para com o outro. Quando você faz a sua parte, quando você ama o próximo, quando você dá o seu voto de confiança para o próximo, quando você não tem a maldade no coração para com o próximo, você está jogando para ele a responsabilidade. Se ele não for leal, se ele for um traidor, se ele for alguém de má índole, aí é ele e Deus. Eu sei que é difícil falar isso no século XXI, mas é a verdade da palavra de Deus. Jesus
olhou para Judas, Judas o beijou e Jesus falou para ele: amigo, a que viestes? O traidor é ele, não é Jesus. Jesus tinha pureza para com ele. Se ele era amigo, ele era amigo. Agora, se ele é um traidor, se ele está traindo, é problema dele. Mas nós não podemos perder a pureza do nosso coração. Ou nós não confiamos em Cristo, ou nós não confiamos que Jesus ele é o nosso advogado. Ele é aquele que nos defende. Se a pessoa tiver com maldade, mesmo que a pessoa tire alguma coisa de nós, não é ser inocente, não é isso. Mas é fazer a nossa parte, mesmo que ela nos defraude, né, como a Bíblia fala. Né? Mesmo que ela tire alguma coisa, mesmo que ela pense que foi esperta para cima de nós, nós temos um Deus que nos defende. Então, nosso trabalho, nossa posição como cristão é ser puro para com as pessoas, é não ter maldade, é não perseguir ninguém, é não ser o primeiro a bater, é não ser o primeiro a perseguir, é não ser o primeiro a falar mal, é não ser o primeiro a fechar a porta. Não, nós temos que deixar a porta sempre aberta para todos. Olha aquele pai do filho pródigo. O filho saiu, falou: pai, me dá minha herança. Quando você pede a herança para um pai, é a mesma coisa de você falar assim: pai, o senhor demorou de morrer. Já era para ter morrido. Está atrapalhando a minha vida. Quando a gente pede a herança, porque a herança você só dá quando morre. Então, se ele pediu a herança, foi como ele falava para o pai: pai, eu queria que você já tivesse morrido. Mas o pai deixou a porta aberta. Quantos não voltam para a casa do Senhor hoje? Porque ele sabe que ele errou lá atrás, ele sabe que ele falhou lá atrás, e aí ele sabe que quando ele voltar para a casa do Senhor, ele vai encontrar a porta fechada para ele. Ele vai encontrar corações fechados para ele. Mas aquele que é sábio, a sabedoria que vem do alto, ela primeiro é pura, ela não tem maldade para com as pessoas. Ela está pronta a perdoar e depois ela é pacífica, ela não quer guerra, ela não quer peleja, ela não quer contenda. Essa é a sabedoria que vem do alto, pacífica, moderada, mansa no seu jeito de tratar, tratável, ou seja, tem um problema entre eu e meu irmão, tem um problema entre eu e alguém. Quem é sábio, ele sabe sentar na mesa e tratar. Ele sabe sentar na mesa e conversar. Ele sabe sentar na mesa e dialogar até que se chegue a um consenso, até que se chegue a um nível onde possa caminhar junto, ou como Abraão e Ló falou um para o outro: olha, não dá para caminhar junto mesmo, tá tudo certo, mas você vai para lá e nós teremos paz um com o outro. Quantos fecham as portas e vivem em guerra constante? Para com seu familiar, para com seu irmão, para com seu colega de trabalho. Mas nós, como cristãos sábios, com a sabedoria que vem do alto, nós somos tratáveis, nós somos moderados, nós somos pacíficos sim, nós somos puros, nós não temos que ter maldade para com o próximo. E outra, cheia de misericórdia. A Bíblia fala: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, parte do princípio de que eu também preciso de misericórdia. Parte do princípio de que eu não sou perfeito. Parte do princípio que eu também falho. Eu também não sou esse poço de bondade que às vezes você e eu possamos pensar que somos. Mas, muitas vezes, parece que a gente pensa: não, eu nunca errei mesmo, então eu não vou perdoar aquele que errou para comigo. Olha, eu sou perfeito mesmo, eu não tenho culpa, então eu não tenho conversa comigo. Eu sou taxativo mesmo. E aí a gente ainda fala: você viu o que ele fez? Vê se eu não tenho razão. Isso não é sabedoria que vem do alto, é sabedoria humana. É sabedoria diabólica, como a palavra de Deus está falando, não é eu. Aquele que é sábio, ele é misericordioso, ele perdoa, ele sabe: olha, o próximo falhou comigo, mas tem jeito para ele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois ele se escondia. Depois ele voltou atrás. Ele foi pescar. Ele não queria mais saber. Jesus já tinha tirado ele da pescaria. Mas ele achou que para ele não tinha mais jeito. Jesus chama ele e fala: Pedro, você me ama? Você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus fala assim: você me ama? Então apacenta. Eu vou te dar a oportunidade. Aquilo que passou, passou. O que foi, foi.
Jesus era cheio de misericórdia. Jesus era cheio de perdão. Jesus era cheio de amor. Então ele chama eu e você, que às vezes trazemos para a gente aquilo de que nós somos sábios, de que nós somos conselheiros, de que nós temos as palavras para o próximo. Só que às vezes o nosso coração é fechado para perdoar o próximo. Jesus chama eu e você para exercer a misericórdia, porque nós também fomos perdoados, nós também não merecíamos. A porta para a gente não estava aberta, mas ele abriu de graça, pela graça. E a gente entrou. E a gente assentou à mesa. Por que nós podemos, que direito nós temos de não perdoar o próximo? Quando Jesus conta sobre o perdão, ele vai falar assim, um homem que devia pouco dinheiro para ele e ele não quis perdoar, só que ele devia muito para o rei. Alguém devia pouco para mim e eu não quis perdoar. Só que eu tinha sido perdoado de muito que eu devia. Não tem lógica isso. A mesma coisa, nós somos perdoados por Deus e às vezes a gente fecha a porta da graça para o nosso próximo, para aquele que vem do mundo até, para a casa do Senhor. Quando a pessoa entra na igreja, talvez seja a última porta que ela está procurando. Talvez ela nunca pensou que ela ia entrar numa igreja, talvez ela nem gostava do evangelho, mas ela entrou por quê? Porque ali é onde eu vou, ali tem povo de Deus. Então, se eu não achei nada no mundo, pelo menos ali eu vou achar alguma coisa. E quem sou eu? Quem é você para fecharmos a porta para o nosso próximo? Então, a sabedoria, ela é pacífica, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, a pessoa que é sábia se vê o fruto dela. Se vê o fruto dela. Ela carrega com ela os seus frutos da sua sabedoria. Ela se torna uma pessoa agradável, ela se torna uma pessoa cheia de frutos, se torna uma pessoa que as pessoas vão falar dela, falam assim, essa pessoa ela me socorreu, essa pessoa ela me perdoou, essa pessoa ela sabe tratar a situação quando tem uma dissolução, uma divisão, uma briga, alguma coisa, ela foi tratável, ela foi moderada. Quando todo mundo me jogou fora, ela sentou, conversou e resolveu a questão. Então, ela vai levar consigo o seu fruto. Isso é sabedoria. Vai ter fruto. Ela não é parcial. Parcial é eu trato bem aquele que é meu, né? Aquele que eu gosto. E aquele que eu não gosto, eu trato de outro jeito. Não. Nosso tratamento tem que ser justo para com todos. Não temos que olhar posição social. Não temos que olhar nada. Nós temos que ser justos para com todos, imparciais, igualitários para com todos e sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Não adianta eu falar que sou e eu não ser. Não adianta eu falar que amo e quando alguém veio precisar de amor, ela foi jogada fora. Não adianta eu falar de perdão e quando alguém precisou da minha misericórdia, eu fechei o coração. Não adianta. E aqui ele vai terminar aqui. Tiago capítulo 3, versículo de número 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tem gente que no nome da justiça, ele quer fazer coisas terríveis, mas é na paz. É com paz que você faz justiça. É com paz que você faz justiça e não com guerra. Amém? Que o Senhor nos dê um coração sábio, que o Senhor nos dê um coração pacífico, que o Senhor nos dê um coração amável, tratável, cheio de misericórdia, cheio de graça. Esse é o livro de Tiago, nós estamos estudando. Vem comigo estudar a Bíblia, vem comigo aprender junto comigo, vem meditar comigo, porque eu sei que Deus tem coisas grandes para nós. Tem coisas grandes para nós. Isso é só o começo do que Deus tem para nós, porque a palavra dele é maravilhosa, é uma fonte inesgotável de sabedoria, de transformação de vida. Amém? Eu te agradeço, me ajude compartilhando. Obrigado em nome de Jesus.